Estamos então hoje começando uma nova matéria, a parte de corrente elétrica. E a gente fez toda a base que a gente precisava para entender como que surge uma corrente elétrica. Basicamente, a gente tem o que cada carga está fazendo, o que cada elétron está fazendo quando ele se move dentro de um fio condutor, é seguir na direção de um campo elétrico. Como a gente já viu, né? Suponha então que eu tenho aqui meu polo positivo. Eu tenho a minha bateria, que tem meu polo positivo e meu polo negativo. E claro que aqui dentro, o elétron, por dentro da bateria, o elétron não pode se mover. Então, se eu ligo aqui, se eu ligo um fio no outro, deixa eu ver outra cor aqui. Se eu ligar um fio no outro, por exemplo, vem aqui e aqui eu venho, tem uma resistência, só para não ter um curto, né? São os dois resistores, por exemplo, né? E aí eu fecho meu circuito aqui, que claro, ele continua aqui dentro, tem todas as propriedades de uma bateria que fazem com que eu consiga, a gente tenha um fluxo contínuo. Na verdade, aqui dentro íons irão se mover aqui dentro de tal forma a manter a corrente elétrica correndo, funcionando, né? Bom, então o que a gente pode dizer aqui? Que a gente sabe que quem se move é os elétrons. Bom, não sabiam, estão sabendo agora que só quem se move numa corrente elétrica os elétrons. Os prótons ficam ali paradinhos. Você tem prótons, vários prótons e nêutrons, né, dentro de um núcleo. Aí você tem os elétrons, que eles têm algumas camadas, várias camadas de energia possíveis, e a gente tem uma camada que é chamada camada de banda de condução. Então a gente pode supor que a gente tem aqui, seja um átomo que tenha mais dois elétrons aqui depois da última banda. Essas bandas aqui, esses elétrons estão fortemente ligados ao próton pela atração eletrostática, fortemente ligado. Agora, esses dois aqui, em alguns materiais, como metais, por exemplo, eles estão, por exemplo, não, né? No caso de metais que isso acontece, que são condutores, esses elétrons são livres. Quando a gente aplica uma corrente elétrica, então o que vai acontecer? Eles vão se mover na direção, quando a gente aplica um campo elétrico, eles vão se mover na direção contrária ao campo elétrico. Por quê? A gente lembra que se a gente tem um campo para cá, campo elétrico para cá, e eu coloco uma carguinha positiva, aqui ela vai se mover então na direção do campo elétrico. Agora, se eu coloco uma carga negativa, que no caso é a carga do elétron, ele vai se mover contrário ao campo elétrico, certo? Então, lembrem disso, o elétron sempre se move contrário ao campo elétrico. Nossa, mas por que isso? Foi uma convenção que, quando eles primeiro perceberam corrente elétrica, eles não sabiam que era o elétron que era o responsável pela corrente elétrica. Depois, quando eles já descobriram, a convenção já estava feita, carga positiva na direção do campo elétrico, carga negativa na direção oposta. Então, a gente diz aqui que ele vai se mover na direção oposta ao campo elétrico. Isso é algo que vocês devem lembrar. Tá? Então, aqui, o que vai acontecer? O elétron, então, vai vir nessa direção, né? Aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Por que ele vai? Porque elétrons não querem um polo negativo, eles querem ir para o polo positivo. Né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica. A gente chama corrente elétrica de I. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é a taxa de variação da carga que atravessa ela atravessa o que a gente fala de, quando eu tenho
um fio condutor, né, a gente vai ter uma área. A gente chama de área de seção transversal. Área de secção. Fala só seção, né? Se escreve secção transversal. Então, a taxa de corrente que atravessa, taxa de carga que atravessa uma seção transversal, por unidade de tempo, né? Taxa de variação da carga que atravessa uma seção transversal por unidade de tempo. O que seria isso, então? I igual a dq dt. Certo? Se o I for sempre o mesmo, se a gente fala que o I é uma constante, né, o que a gente tem simplesmente é que a carga que atravessa, né, vai ser simplesmente o I vezes o tempo. Seria isso. Desde que... Isso aqui sai daqui, né? Desde que... Vou colocar na mesma. Aqui também. Se I for constante. Então a gente fala que a carga... quando a gente não fala delta Q, tá, gente? Delta Q. Na verdade, a taxa de variação da carga no tempo, a gente fala simplesmente que é a carga que atravessa, o tanto de carga que atravessa, só que não é contagem, tipo 10 elétrons, não, é o tanto de carga, seria 10 elétrons, seria o número de elétrons vezes a carga do elétron, seria a carga, então, que atravessa então, uma certa área de seção transversal. Então, isso é definido como corrente elétrica. Bom, qual que é a unidade de corrente elétrica? Unidade, a gente tem que a unidade de I, quando a gente quer a unidade, a gente coloca entre colchetes, né? Vai ser a unidade de carga dividido pela unidade de tempo, ou seja, a unidade I de corrente é Coulomb por segundo. Isso aqui a gente chama, quando eu coloco três iguais aqui, que a gente, na verdade, está definindo isso como sendo A, onde A é ampere. Esse acento é para cá mesmo, tá, gente? O acento é para o outro lado. A é ampere, basicamente, quer dizer isso, né? Carga por tempo. E é a unidade, então, dada ao nome, né? Esse Coulomb por segundo eles chamaram de A em homenagem ao físico Ampère. Ok? Então, a gente tem a definição de corrente elétrica. Então, o que faz haver corrente elétrica? Quando a gente tinha visto, vocês lembram que eu falei, ó, você tem uma carga, se eu tenho um potencial aqui, né? O potencial aqui é 200, aqui é 300, aqui é 400, né? Se eu coloco uma carga positiva aqui, vou dar uma carga mais que aqui, aí eu vou olhar, olha só. Em relação ao ponto onde eu estou colocando a minha carga, aqui tem um potencial maior e aqui tem um potencial menor. Então, o que eu quero dizer é que aqui, então, a minha carga, né, que ela é positiva, ela vai querer ir nessa direção, na direção da carga negativa. Agora, se eu colocar uma carga negativa aqui, ela vai em direção à carga positiva, certo? Por quê? Porque a negativa atrai o positivo, claro, né? Então, a minha carga positiva vai em direção ao potencial menor e a negativa vai em direção ao potencial maior, tá? Então, no final das contas, o que a gente precisa de ter, então, é uma diferença de potencial, né? Eu preciso de ter aqui, então, um V1, eu tenho um V2, e aí o que vai fazer? Essa carga vai se mover. Só que se eu estou tratando agora de um fio condutor. Aí eu não tenho uma carga só. Né? Eu tenho várias cargas. Então, suponha que eu tenho aqui esse ponto, eu tenho no potencial V2.
e nesse ponto aqui o potencial V1. Então, se eu tenho essa diferença de potencial, o que vai acontecer? A gente vai ter movimento de carga, né? Suponha que eu boto o elétron, suponha que essa aqui seja, esse potencial aqui seja maior que esse aqui. O potencial é maior. Se eu solto o elétron aqui, primeiro, para onde vai estar o campo elétrico? Vamos lá, vamos lembrar das outras aulas. Para onde está o campo elétrico? O campo elétrico, ele sai da carga positiva, lembra? Você lembra que a gente tinha uma carga positiva? Eu falava, o campo elétrico é saindo da carga, certo? E o campo elétrico da carga negativa é entrando na carga. Lembram disso? A gente fez vários problemas dessa forma. Então, no nosso caso aqui, vai ter que fazer isso, né? Tem que sair do positivo e entrar no negativo. Então, basicamente, o campo elétrico vai estar para cá, certo? Mas, e o elétron em si? Bom, o elétron é negativo. Se eu tenho aqui um elétron, para onde ele vai querer ir? Bom, aqui é negativo, ele não quer ficar aqui perto do negativo, ele quer ir pro positivo, e tá vendo? Que ele vai com uma velocidade para lá, né? Então, tá vendo que é o contrário, então, ao campo elétrico. Então, ele vai contrário ao campo elétrico. Então, se eu tenho uma diferença de potencial, agora, se eu tenho muitos elétrons, agora não tem só um, mas tenho vários elétrons, o que vai acontecer, né? Todos eles vão se mover para lá. E a soma da toda a contribuição das cargas por tempo que está se movendo aí, é o que a gente tem, então, a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, o elétron se move. Então, muito cuidado, o elétron está se movendo para lá, certo? Mas a corrente elétrica, ela é definida contrária. A corrente elétrica, ela é contrária ao movimento do elétron. Então, a corrente elétrica, ela é a direção da carga positiva. Então, para cá vai estar a corrente elétrica. Ok? Então, tomar cuidado com isso. Aqui, inclusive, foi um erro meu, olha só. O elétron vai se mover nessa direção aqui mesmo. Ó. Aqui é o elétron. Por quê? O elétron sai do negativo. A velocidade do elétron, então, vai estar nessa direção, de fato. Velocidade do elétron. Tá? Só que a corrente elétrica em si, ela é sempre na direção do campo elétrico. E o campo elétrico é o contrário, é o movimento do elétron, como eu acabei de mostrar ali. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica é nessa direção. Então, muito importante isso. O elétron se move do polo negativo para o polo positivo, certo? Mas a corrente é definida indo do positivo para o negativo. É o contrário. Tá bom? Que ela é na direção do campo elétrico. E o campo elétrico é sempre nessa direção. Do positivo para o negativo. Okay? Então, a corrente ela é na direção do campo elétrico. Já o elétron, como ele tem carga negativa, ele se move na direção oposta ao campo elétrico. É chato, vocês deviam ter arrumado isso aí, mas a convenção é assim que assim que foram definidas as coisas ficaram, não mudaram. Então o elétron ele se move contra a corrente elétrica. Quando você vê uma corrente elétrica, fala que a corrente elétrica está indo para a direita, na verdade é que os elétrons estão indo para a esquerda. Bom, então, se a gente tem uma diferença de potencial, vai ter uma corrente. Mas o que vai variar, né? Então, eu tenho como se tivesse uma força puxando os elétrons aqui. Eu tenho aqui o meu fio condutor. E aí eu tenho, então, esse potencial aqui é negativo nesse polo. E o potencial aqui é positivo. A gente sabe que o campo elétrico, então, vai estar para cá, assim como a corrente. Só que o elétron, né, ele vai se mover na direção. O que importa para a gente é a corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela vai estar para cá. Sempre do positivo para o negativo. Beleza. É só lembrar do campo elétrico, que está saindo da carga, né, positiva e entrando na negativa. A corrente é definida da mesma forma. Então tá, se eu tenho um potencial aqui, V1 e V2.
Então, o que a gente vai ter? Que essa diferença de potencial, nossa diferença de potencial é chamada de ΔV. Ela vai depender do quê? Então, é uma força que vai gerar uma corrente, só que essa corrente vai depender da resistência. Olha só, se eu isolo o I, ΔV dividido por R, então quanto maior a resistência, menor a corrente. E o que define a resistência? A resistência, basicamente, cada material, os elétrons que estão livres, né, eles vão interagir com a cadeia de átomos que estão ali, né, e vai interagir com essa cadeia de átomos de uma forma diferente. Alguns vão ser mais freados por conta da interação com os outros átomos, alguns estão mais livres para se mover. Alguns não conseguem nem sair do lugar, que é o caso